Olá, bem-vindos ao devocional do Grupo Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulo de Cristo. Oremos, irmãs. Louvamos-te, ó Deus, por mais esse dia que tu nos deixaste ver. Te agradecemos, ó Pai, por esta tarde, ó Deus, onde a MCM se reúne. Queremos te louvar por cada um dos membros da MCM, pela liderança, ó Deus, que continue fazendo conforme o teu querer, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, Santo Deus, porque sabemos que somos imperfeitos, mas mesmo assim tu nos amas, tu nos guarda, tu nos protege, ó Deus, e é por isso que estamos aqui diante de ti para colocar, ó Deus, as nossas gratidões, ó Deus, as nossas petições diante do teu altar, ó Deus. E quero te agradecer, ó Deus, por estarmos conectadas, ó Deus, neste meio de comunicação, que tu, ó Deus, aprove, ó Pai, fazer para esses dias em que vivemos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos conectadas, meu Pai. Queremos te louvar, ó Deus, meu Pai de amor, pelo país, ó Deus, onde tu nos colocaste. Te agradecemos pelos missionários, ó Deus, espalhados em todo o Brasil. Queremos te agradecer, meu Pai, pelas riquezas, pelas belezas que tem este nosso Brasil, meu Pai. Ó Deus, queremos também colocar dificuldades, ó Deus, que enfrentamos em tantas áreas, ó Deus, no nosso Brasil. Queremos te colocar, ó Deus, agora em especial, onde se aproximam as eleições, ó Pai, que tu, ó Deus, levante homens e mulheres, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que faça a diferença, ó Deus, neste país, ó Deus, e queremos, ó Deus, que essas pessoas, ó Deus, ajam segundo o teu propósito, o teu querer. Sabemos que os teus olhos, os teus ouvidos, ó Deus, os teus braços não estão fechados, não estão recolhidos, ó Deus, para nós, ó Deus, e tudo está no teu controle. Sabemos disso, meu Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, o teu povo a enfrentar as dificuldades que estamos enfrentando nesses últimos dias, esses últimos meses, ó Deus. Muitas famílias enlutadas, ó Deus, tristes, ó Pai. Nos entristecemos com cada uma delas, ó Deus, pelo enfraquecimento, ó Deus, das famílias, por essa doença, ó Deus, que tanto assola, meu Pai, fazendo com que os hospitais estejam cheios, ó Deus. Visita cada um enfermo, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, também dos médicos, enfermeiros, ó Deus. Tem compaixão deles, ó Deus, da saúde, da força, esperanças em Ti, meu Pai querido, a enfrentarmos essas dificuldades, ó Deus. Ó Deus, porém, nos alegramos, ó Pai, na Tua palavra, ó Deus, que é refrigério para a nossa alma, ó Deus, e para dar-nos esperanças, ó Deus, para que tenhamos, ó Deus, dias melhores, ó Pai. Sabemos disso porque nossa fé está firmada em Ti, ó Deus, e também temos a certeza e a esperança que em Cristo temos a vida eterna, meu Deus. Dá-nos, Senhor, a oportunidade, a sensibilidade, ó Deus, de ajudarmos, ó Deus, o nosso próximo, ó Pai. Ó Deus, também abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja espalhada em toda a face da terra. Queremos te pedir, em especial aqui a Primeira Igreja Batista de Manaus, na pessoa do Pastor Norton, ó Deus, e sua família. Ó Deus, na liderança, ó Deus, na membresia, ó Deus, que essa igreja continue sendo diferença, fazendo a diferença, ó Deus, nesta cidade de Manaus. E é em Teu nome que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Oh
Hoje vamos analisar o princípio da separação entre igreja e Estado. Os crentes batistas têm alguns princípios que direcionam sua declaração de fé. Desde a Reforma, os protestantes têm em comum 5 princípios, que são conhecidos como solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Além desses, os batistas têm outros princípios universais que os caracterizam, tais como o batismo de crentes, ou seja, de pessoas capazes de manifestar sua crença em Jesus, o que afasta o batismo de crianças. A autonomia da igreja local, que age de forma independente e democrática. O batismo por imersão, como memorial e não como sacramento. A liberdade religiosa, do qual derivam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Outro princípio dos batistas é a separação entre igreja e Estado, que analisaremos hoje. Com base no princípio de Jesus, em Mateus 22, de 15 a 22, destaca-se o verso 21, que afirma: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cremos haver uma distinção entre igreja e Estado, que chamamos de princípio da separação entre a igreja e Estado. Entretanto, a compreensão e a aplicação desse princípio exige alguns esclarecimentos. O primeiro é que no ambiente da Bíblia não vemos essa distinção. Tanto Israel como os povos que com ele interagiam eram nações teocráticas, em que o poder político era uma derivação natural da revelação divina, e à luz dela devia ser exercido e julgado. Não havia separação entre religião e Estado. Por isso o povo de Israel podia dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O segundo é que na fronteira das relações entre a igreja e o Estado, há zonas cinzentas, com justa posição de interesses e grande potencial de conflito. A secularização ou laicização crescente do Estado levou-o a regulamentar, alguns diriam invadir, a área das vidas do cidadão antes reservadas ao domínio da religião, como as relações familiares. Nas nações ocidentais, cuja cultura é formatada pela tradição judaico-cristã, este é um sério problema. É real a tensão entre sermos cidadãos do Estado e cidadãos do Reino de Deus. Voltando na história, vemos que nos primeiros 3 séculos de vida da Igreja, sua separação do Estado estava claramente delineada, pela simples razão de que ela estava em oposição a César, isto é, sua fé não era a fé do Império Romano. Mas, após a conversão do imperador Constantino, à medida que as duas fés passaram a se identificar, o que era de Cristo passou a ser de César e vice-versa. Voltamos a ter o Estado teocrático que Jesus quis abolir. A Igreja então mergulhou lentamente num processo de promiscuidade abjeta com o poder temporal durante a chamada Idade das Trevas, que terminou somente com o Renascimento e a Reforma Protestante. Esta teve uma vertente principal, que produziu o luteranismo, os reformados, o anglicanismo e outros, e uma vertente secundária, a Reforma Radical, que produziu diversos grupos anabatistas e separatistas. Infelizmente, a corrente principal da Reforma perpetuou o Estado teocrático, com o que se redesenhou a Europa, que se dividiu em estados católicos e estados protestantes. O moderno princípio da separação entre igreja e Estado surgiu no seio da Reforma Radical, que o derivou de seu conceito de fé e igreja. Fé é algo que se exerce por decisão pessoal, voluntária e conscientemente, que é uma obra da graça de Cristo e precisa ser aceita por uma pessoa em condições de fazê-lo. Igreja é a comunidade dos regenerados, que a ela se unem voluntariamente sob a única condição de professarem a fé e serem batizados, com a finalidade de cultuar a Deus, amar e servir uns aos outros e exercer mútua edificação e disciplina. Nenhum cidadão torna-se cristão por nascer de pais cristãos, numa nação cristã.
mas por aceitar livremente a Cristo e unir-se voluntariamente a uma igreja local. Não há nação cristã, mas sim igrejas cristãs ou povo cristão. O Estado é uma coisa e a igreja é outra. E o cidadão tem liberdade de crer ou não. Isto é radicalmente diferente do que pensavam os reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox e outros. E é óbvio, levaria à perseguição. Os radicais pagaram caro por suas convicções. Os batistas, surgidos décadas depois desse cenário, são, quanto a este princípio, herdeiros da reforma radical e não da corrente principal. John Smith e Thomas Helwys, líderes cofundadores da primeira igreja batista que se tem notícia, defenderam a liberdade religiosa em seus escritos de 1611 e 1612, segundo o historiador Zaqueu Moreira de Oliveira. Um pouco depois, na América, Roger Williams e John Clark, banidos da colônia de Massachusetts Bay, onde os congregacionais eram a igreja oficial, fundaram o primeiro território do mundo onde se praticou a liberdade religiosa, a colônia de Rhode Island. Em 1644, Williams escreveu O Princípio Sangrento da Perseguição, defendendo a separação entre igreja e Estado. Batistas como John Leland, que viveu de 1754 a 1841, influenciaram diretamente os pais da Revolução Americana a incluir na Constituição as 10 emendas, conhecidas como Declaração de Direitos, das quais a primeira diz: o Congresso não emitirá qualquer lei aprovando religião oficial ou proibindo o livre exercício da religião. John afirmou: a coisa mais importante em minha vida é salvar almas. O solo mais fértil, no qual almas podem ser atraídas para Cristo, é o solo da liberdade religiosa. Quando homens são livres para crer ou não crer, eles podem livremente aceitar e viver o amor de Deus. Mas quando o Estado tenta ajudar a religião, ele inevitavelmente controla a prática religiosa e destrói a resposta livre do povo, pelo que poucas almas são salvas. Conhecidos teólogos batistas americanos como Strong e Mullins, que influenciaram a formação teológica dos batistas brasileiros, defenderam claramente este princípio ao dizer, abre aspas, o Novo Testamento condena qualquer tentativa de subjugar a igreja a uma outra ou a um conjunto de igrejas, ou tornar a igreja uma criatura do Estado. A liberdade absoluta da consciência, subjugada a Cristo, tem sido sempre um princípio dos batistas e do Novo Testamento. Entre os princípios batistas, Mullins citou o axioma moral. O homem, para ser responsável, deve ser livre. E o axioma religioso cívico. Uma igreja livre num Estado livre. Referindo-se a eles, Mullins esclareceu: tanto do seu lado político como do seu lado religioso, a doutrina da separação da igreja e do Estado tem toda a razão de ser. A liberdade civil e a liberdade da alma proíbem por igual a sua união. Entretanto, trata-se de um princípio frágil, pois sofre bombardeio constante. Por um lado, daqueles que não são herdeiros da tradição radical batista, e por outro lado, dos que, mesmo sendo dela herdeiros, renegam-na ou a ignoram. Em ambos os casos, creio que a causa é o estranho saudosismo da teocracia do Antigo Testamento e o desejo liberticida de impor seus itens de fé a todos os demais seres humanos. Como dizia Roger Williams, cristianização não faz cristãos. Alguns evangélicos fundamentalistas nos Estados Unidos resolveram retirar do livro textos da história que mencionam a luta histórica dos batistas e outros americanos pela separação entre igreja e Estado, por entenderem que as crianças precisam aprender que os Estados Unidos são uma nação cristã. No Brasil, constatamos o mesmo discurso. Além disso, existem igrejas que se associam ao Estado para dele obter vantagens, mas, ao mesmo tempo, cedem às exigências políticas. Algumas, até no culto que deveria ser prestado unicamente a Deus, abrem espaço para as coisas terrenas da política.
Os batistas não são contra o Estado e os políticos. Devem participar da vida pública, até como políticos, para dar bom exemplo de buscar o bem da sociedade, mas mantendo uma vida cristã íntegra. O ideal é que sejam bons cidadãos no reino dos homens e excelentes cidadãos no reino dos céus. Mas são reinos de natureza diferente. Por isso, torna-se urgente difundir, estudar e enfatizar profundamente nas igrejas, nas associações e convenções a nossa história e os grandes princípios batistas, razão da nossa existência como denominação. Dentre eles, o princípio da separação entre igreja e Estado. Honremos nossa herança histórica.